galerinha, eu sou a professora Ana Paula e eu criei esse canal pra gente falar sobre química. Se inscreve aqui embaixo, deixa suas sugestões, dúvidas e curiosidades. Dá um joinha e vem química comigo! Olá, alunos e alunas! Hoje vamos falar sobre as soluções eletrolíticas. Mas antes de começar a aula, se inscreva no meu canal e dá um like no vídeo. As soluções, elas podem ser classificadas quanto a conduzirem ou não eletricidade. As soluções que conduzem corrente elétrica são chamadas de soluções eletrolíticas. E a substância que, dissolvida em água, dá origem a uma solução eletrolítica é chamada de eletrólito. As soluções que não conduzem corrente elétrica são chamadas de soluções não eletrolíticas. Eu vou falar agora sobre os eletrólitos. Para representar a forma em que os eletrólitos estão na solução, utiliza-se as seguintes abreviações subscritas logo após o símbolo do íon. A Q indica que a espécie química encontra-se solvatada por moléculas de água. Lzinho indica que a espécie está no estado líquido. Szinho indica que a espécie está no estado sólido. E o Gzinho indica que a espécie está no estado gasoso. Esse, que é o nosso exemplo, é o cátion sódio aquoso. Teoria eletrolítica de arrênios. Em solução, as partículas do soluto, íons ou moléculas, e as do solvente sofrem ação por meio das novas forças intermoleculares, forças eletrostáticas, que ocorrem entre o soluto e o solvente. E como consequência, a substância ela pode passar por um processo de dissociação iônica ou de ionização. Nós vamos entender nesse slide quando isso ocorre. O cloreto de sódio, que é o NaCl, ele é um composto iônico, unido por ligações iônicas que ocorrem entre metal com a metal. É importante lembrar que o cloreto de sódio não é uma molécula, mas sim um aglomerado iônico. Quando dissolvido em água, os íons já existentes separam-se. O fenômeno é denominado dissociação iônica, pois ocorre apenas a separação dos íons. Então, cloreto de sódio em água dissocia a íons Na+, e Cl-. O ácido clorídrico, que é o HCl, por sua vez, é um composto molecular, unido por ligações covalentes, que ocorrem entre ametais e o hidrogênio, ametais com ametais, ou hidrogênio com hidrogênio. Esse composto, o ácido clorídrico, ele é formado por moléculas, que são formadas por átomos. Quando colocado em água, os átomos de suas moléculas são transformados em íons. O fenômeno é denominado ionização, pois há formação de íons. A ionização, portanto, ocorre em compostos moleculares. A dissociação iônica ocorre em compostos iônicos. Exemplo dos compostos moleculares da ionização. Ocorre com ácido clorídrico, como eu falei. Em água, ele ioniza a íons H+ e Cl-. As substâncias iônicas, como é o caso do cloreto de sódio, conduz a corrente elétrica, tanto em solução como quando fundidas, pois a água ou a fusão apenas separam os íons já existentes. As substâncias iônicas, elas sofrem dissociação iônica.
Aqui eu tenho um sisteminha onde eu tenho 2 fios condutores conectados a uma lâmpada e conectado a uma fonte de energia. Se eu conectar esses 2 fios fora da solução, a lâmpada vai acender, porque a fonte de energia vai acender a lâmpada. Se eu colocar esses 2 fios separados dentro de uma solução, se a solução conduzir corrente elétrica, a lâmpada acende. Se a solução não conduzir corrente elétrica, a lâmpada não acende. No caso dos compostos que sofrem dissociação iônica, será que a lâmpada vai acender? Sim, porque eles conduzem corrente elétrica. As substâncias moleculares, por sua vez, podem ser ionizáveis, como é o caso dos ácidos, o ácido clorídrico, por exemplo, ou não ionizáveis, como é o caso do açúcar. No entanto, o ácido clorídrico, ele se ioniza somente com o auxílio da água ou de um outro solvente ionizante, que venha a quebrar suas moléculas. Então, as substâncias moleculares que sofrem ionização conduzem corrente elétrica e a lâmpada vai acender. A maior parte dos compostos moleculares solúveis em água não se ioniza em solução aquosa. Essas soluções, elas são denominadas não eletrolíticas. Então, se eu colocar uma solução não eletrolítica, como por exemplo, uma solução com açúcar, então eu adicionar açúcar na água, ele não vai sofrer ionização e essa solução não vai conduzir corrente elétrica. Então, ela será uma solução não eletrolítica. A lâmpada não vai acender. Como diferenciar os eletrólitos fortes e fracos? Então, aqui eu tenho grau de ionização ou grau de dissociação, que vai ser a relação entre o número de moléculas ionizadas ou íons dissociados sobre o número de moléculas dissolvidas ou íons dissolvidos. O grau de ionização é a quantidade das moléculas ionizadas ou os íons dissociados em meio aquoso. Ele é denominado, então, grau de ionização ou grau de dissociação. Depende da espécie que você está utilizando e qual processo ela vai sofrer, e dissociação ou ionização. Quanto mais próximo de 100% for o valor, mais forte é o eletrólito. Praticamente todos os compostos iônicos solúveis em água são eletrólitos fortes, ou seja, são bons condutores de corrente elétrica. Já os compostos moleculares normalmente são eletrólitos fracos, já que o soluto se ioniza parcialmente. Em relação ao grau de ionização ou de dissociação, é considerado eletrólito fraco quando o alfa for menor que 5%. É considerado um eletrólito moderado quando o alfa estiver entre 5% e 50%. E é considerado um eletrólito forte quando o alfa for superior a 50%. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, escreve aqui embaixo e não esquece de dar um gostei.